senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 314 do seu podcast favorito de velocidade. Hoje para responder as perguntas, né? A gente fez o programa aqui na terça-feira, não sabíamos se ia ter corrida e não vai ter corrida. Foi cancelado o GP da Emília-Romagna lá em Imola, né? Vocês devem ter visto aí as imagens, a cidade toda debaixo d'água e tal. E não vai ter corrida, ganhamos esse final de semana de folga e vamos chamar o grande Adalto para ele poder dizer para nós se ele tem informações sobre a situação em Imola. Eu vi uma foto lá que a reta principal está debaixo d'água. Né? Não tem nenhuma condição, né? Alagou tudo, tiraram os carros às pressas, os carros já estavam lá. Ontem, né, quando resolveram não fazer mais a corrida, só se fosse corrida de barco também, né? Porque não tinha. A gente reclama quando chove, fala, não faz corrida. Dessa vez não é chuva, é enchente, alagação. Teve um colega nosso aí da imprensa, o Adalto, que disse que se a Fórmula 1 tivesse na época do Bernie Eccleston, que ia ter corrida. Você saberia me dizer como que o Bernie Eccleston faria para colocar os carros para correr lá em Imola? Porque eu acho que se tiver um jeito, essa atual administração faria, não? É lógico que faria. A sua atual administração fez corrida na Arábia Saudita com um míssil caindo perto da pista. Então, explodindo perto da pista. É lógico que faria. É porque não tem realmente condição de fazer. Né? E por pouco a água não pegou os carros. É que o paddock está um pouquinho acima, né? Ali onde foi o box, o paddock está um pouquinho acima ali da. Então ali não foi água. Pelo menos não tinha ido até ontem. Mas estava chegando. Então, não tem condição, mesmo que pare de chover, digamos que pare de chover. Fora outras coisas, né? Não tem, porque como a gente comentou aqui na terça-feira, a cidadezinha lá onde fica o autódromo é uma cidadezinha muito pequenininha, né? Eu tenho o Vitor, que é meu amigo Vitor do F1 Mania, já esteve lá. E ele falou que é um ovinho, assim, né? Aquelas cidadezinhas da Europa que tem aquelas ruazinhas apertadinhas, né? Com os prédios. Quer dizer, imagina, não deve ter hotel para o pessoal ficar, não deve ter formas de se locomover do autódromo para o centro, do centro para o autódromo, é impossível. Então, não tem como mesmo ter corrida. Se tivesse, a Fórmula 1 correria. Porque é muita inocência, né, achar que a Fórmula 1 cancelou o GP porque ela está solidária, o povo italiano. Seria o ideal, mas não é. Ela não vai correr porque não tem jeito, né? Operacionalmente falando, né? Não tem jeito. Mesmo que parasse de chover, tudo lama, virou tudo. Não tem condição, não tem. E como você falou, né? A cidade grande mais próxima é Bolonha. E também está chovendo, choveu pra cacete lá. Não, tá chovendo pra todo lado. Os caras, hoje eu vi uma foto no Twitter, o pessoal da AlphaTauri, inclusive o do Tsunoda tava lá puxando lama. Faenza, né? Lá em Faenza, que é lá perto, né? A fábrica da AlphaTauri, puxando lama na rua, bichão. E o pessoal. Não é fácil não. Lá o pessoal se solidariza, né, quando acontecem essas coisas, né? Não é igual um certo país aí da América do Sul que tá sempre vivendo da próxima polêmica, né? Exatamente. Lá acontece raramente, você conta nos dedos, né? Em 20 anos, quantas catástrofes dessas aconteceram. Aqui acontece quase todo ano isso. Né? Então, cada vez num lugar, mas acontece todo ano e vai continuar acontecendo, né? Porque o pessoal continua construindo casa em morro, continua fazendo tudo errado, né? É só dar uma graninha pro fiscal que você faz o que você quiser. Né? Então, fora que os que não têm condição, né, que acabam construindo em morro porque não tem condição e também ninguém tá nem aí, vai deixando construir e tal. Mas aí o fiscal vai lá para tomar dinheiro desse povo que já não tem. Que já não tem, por isso está construindo a casa no morro. E aí o fiscal ainda toma dinheiro desses caras, não sei como, fica devendo, os caras pagam prestação, né? Já tive gente trabalhando para mim que morava em morro.
Né? E me contava coisas absurdas, né? E essa é só uma delas. Fora o resto, não vamos nem nos aprofundar aqui. Se a gente começar a falar de Brasil aqui, começa a bater uma tristeza. Vamos falar de futebol. Vamos falar exatamente. Vamos falar de futebol. Vamos responder as perguntas dos ouvintes. Porque falar de Brasil, né? Vamos. Então, eu estava, antes do Loucos, eu estava até contando para uma reunião aqui muito longa, eu não vi pergunta nenhuma de novo. Então vai ser tudo aqui na memória ruim. Mas a gente sempre responde. Com a ajuda do Brunão, é isso aí. E o frio, hein, Bruno? O frio chegou, né? Porra, meu. Tomara que chegue para ficar, porque, pelo amor de Deus, aquele calor ninguém aguenta. Mas olha, se esse frio continuar assim, vai até outubro, hein? Até outubro, até agosto, assim. Só? Pô, eu achei que você ia falar aqui até novembro, dezembro. Agosto, setembro. Por mim pode ficar. Tem o famoso veranico, que o ano passado acho que nem teve. Você fala em veranico, pessoal do Sul. No comentário climático aqui, uma vez eu fui para Gramado. Já foi eu nunca fui, dizem que é demais. Gramado é demais, é sensacional. Aí eu fui em Gramado em agosto. Imagina, um frio maravilhoso. Aí enchemos as malas de roupa de frio, né? Aquela maravilha. Chegou lá, tava calor. Compramos uns casacos elegantes, caríssimo, né? Aí enchemos a mala, aquela coisa pesadíssima, fomos para Gramado. Aí no primeiro dia, aquele frio maravilhoso, a cidade é cheia de termômetro, né? Aí a gente tirava foto nos termômetros, olha aqui, vejam, 11 graus, olha aqui, 10, aí baixou a neblina, tudo maravilhoso. Rapaz, do dia seguinte em diante, baixou um calor naquela cidade, mas um calor que eu nunca vi igual na minha vida. É o famoso veranico, você pegou o veranico. Então, aí um dia conversando com um taxista lá, praguejando nessa porcaria dessa cidade quente, o cara falou, não, rapaz, você pegou o veranico aqui. Então, todo agosto tem uma semana que faz esse calorão. E foi justamente a semana que eu fui para Gramado. Então Gramado está me devendo. Pelo menos uma semana de frio aí. Vamos ver se ele me paga. Dá para andar de Ferrari lá em Gramado, hein? Tá, tem um lugar que aluga, né? Mas eu vou te falar, para você que gosta de acelerar, é sem graça. Porque é na rua, né? Você tem que ficar andando ali na cidade, passeando. Eu, por exemplo, não fui, porque é caríssimo, né? E você paga caríssimo para pegar uma Ferrari, Lamborghini, sei lá o quê, e ficar passeando a 30 por hora. Não. A 30 por hora eu passei no meu Celta aqui. Lógico, a pé, correndo. Correndo, no meu Uno. Vou passear de Ferrari a 30 por hora. Vai tomar meu dinheiro pra lá, rapaz. Os nossos twitters estão aparecendo aqui. O meu @BrunoAleixo80, do Adalto @AdaltoRace e do Fábio @CampusFB. E depois desses comentários climáticos /turísticos, vamos começar com as perguntas, porque o primeiro ouvinte nosso aqui, o Tanaka, ele faz 4 perguntas. 4? 4 perguntas. Quantas então, tem? Já sabemos que o Ricardo na AlphaTauri era fake news. Longe de mim botar praga no De Vries, mas se a fama do pirata proceder, seria o Alex Albon uma opção melhor para ele na AlphaTauri? Responda rápido, Alão, para a gente dar Sim, seria o Alex Albon tá guiando super bem. Ele tá muito melhor que o Nick De Vries. Mas ele tem o vínculo ainda, né, com a Red Bull, né? Tem. Então, sim, seria muito melhor, entendeu? Muito melhor, não tem dúvida. O que vocês acham da treta envolvendo a Indy e a Fórmula 1 Liberty? A Indy acusou a Fórmula 1 de ter usado indevidamente em Miami um slogan que eles possuem registro. Adalto, você que conhece um pouco melhor a justiça dos Estados Unidos, o que isso pode acarretar para a Liberty? Eu não vi isso não, aconteceu isso? Aconteceu. Olha, se a Indy se teimar e ir para cima da Fórmula 1 na justiça, vai ter um caso grande. Lá é caso grande isso daí. Mas eu não sei se a Indy vai fazer isso, entendeu? Mas eu não sei. Não falaram mais nada, não houve mais nada depois disso. Teve uma acusação assim, informal, mas não formal. Que eu saiba, não foi para a justiça. Mas se for para a justiça, eles vão tentar fazer um acordo, a Indy vai pedir $100 milhões, a Fórmula 1... então, é isso que eu ia falar. O uso indevido assim, de marca, slogan, dá multa, né? Isso. Talvez uma retratação, sei lá. Mas, é isso aí. É isso aí. Nada que vai mudar a cotação. Mas vai, viu? Mas vai. E se for, tem que fazer acordo e é grande. Não é porcaria, não. É grande.
Mas para a Fórmula 1 dá, né? Dá. Se fosse o contrário, talvez quebrasse a Indy, mas a Sim. Fórmula 1... Vamos lá. Ó. O que estão achando do FIA WEC esse ano com várias montadoras? Ferrari versus Porsche versus Cadillac, logo Lamborghini e BMW também vão entrar. Inclusive a Lamborghini terá um dos carros com uma tripulação totalmente feminina. Aliás, as meninas estão dando show no WEC. Muito bem. Pilota francesa Lilou Adu se tornou a primeira mulher a vencer no FIA WEC em Spa. A Peugeot fez um carro com efeito solo e sem asa traseira, e não está dando muito certo. Cara, eu sinceramente, assim, para mim, qualquer categoria que tenha diversidade de marcas e montadoras, ela já é um atrativo por si só, né? E o WEC estava precisando disso, né? Tá, eu só acho que o WEC é o seguinte, o WEC não passa na TV aberta, né? O WEC não é uma categoria moldada para TV, né? Não dá, né? São então, corridas longuíssimas. Né? Esse é o problema da WEC. Né? Eu, se fosse tomar conta da WEC, eu ia mudar isso. Eu ia fazer corridas mais curtas, bem mais curtas, corridas com 2 horas de duração no máximo, ia tentar colocar na TV, começar pedindo pouco, e só deixaria mesmo as 24 horas de Le Mans e talvez fazer alguma coisa lá em Nürburgring, em Nordschleife. Talvez só essas duas, entendeu? Porque esse é o problema da WEC. Os carros são lindos, os carros andam muito, tem uma diversidade, como você falou, espetacular. São 4 categorias correndo ao mesmo tempo. É muito legal. Só que, ninguém aguenta ficar 6 horas. Não dá. Entendeu? Não dá. Até porque nem passa na TV isso. Mas não é mas não é uma categoria experimental nesse sentido? Tipo assim, não é muito pro público, é mais para quem gosta mesmo. Mas eu faria pro público, entendeu? Porque esporte profissional sem público fica parecendo, sabe, cinema brasileiro dos anos, né? Que os caras faziam filme para ele, para os amigos dele, e no cinema tinha 6 caras vendo o filme. Entendeu? Então, tem que fazer, eu acho que tinha que fazer, é caro pra caramba, é caro, a categoria, principalmente lá os protótipos 1, eles são bem caros, entendeu? Então, tem muita tecnologia embarcada, né? E o GT é demais, né? Eu guiei 2 carros que participam do WEC lá em Las Vegas, em pista. São 2 carros maravilhosos, né? A Lamborghini STO e a Ferrari Challenge. São 2 carros maravilhosos, entendeu? Para guiar em pista, aquilo é um prazer, é uma coisa espetacular, entendeu? E tinha que passar, são lindos, o ronco é maravilhoso, entendeu? É tudo legal. Só que as corridas tinham que ser mais curtas. Eu acho que até poderia ter, por exemplo, 2 pilotos. Assim, você faz uma corrida de 2 horas, cada piloto 1 hora, entendeu? Faz dupla. Então dá para fazer isso, né? Mais corridas e colocar na televisão. Porque do jeito que hoje que eu saiba, dá para ver pelo YouTube só. Né? Eu acho que o Rodrigo Matar... Ele transmite, mas não sei se passa com a imagem. Eu acho que ele faz mais comentários, né? Então, eu não consegui ver, então não tem nem imagem. Então, aí fica difícil, entendeu? Então, precisava ter imagem, porque é muito legal mesmo. Um dos sonhos meus é ir na 24 horas de Le Mans. O meu não é muito, não. O meu é mais nas 500 milhas. Mas a gente pode fazer assim, a gente vai nas 24 horas e nas 500 milhas. Vai nas 500 milhas, vamos nas 2. Vamos nos 2, aí eu topo. Muito bem, ó. Eu já fui em Mônaco. Aí, ó. O que pula mais, o carro da Mercedes 2022 ou o chat do Adalto nas lives? Muito bem, claro que é o chat do Adalto, né, nas lives. Ó, o Ítalo SLM pergunta: Fórmula 1 existe há 73 anos e todo mundo fala que sempre existiu domínio. No entanto, não está na hora de mudar isso? Sim. Vocês não acham que a Fórmula 1 é conservadora demais? Por que eles não utilizam métodos para deixar mais divertido até mesmo para os pilotos? Qual é a dificuldade de diminuir o tamanho dos carros atualmente, já que até os pilotos reclamam? E na corrida, ao invés do DRS, seria
bom o push to pass da Indy ao liberar o DRS para todos usarem no ponto de ativação, mas com tempo, como o push to pass, por exemplo. Tá falando que a minha dica sobre os pneus é genial. É isso aí. É mesmo. Liberar. Olha, o Ítalo, não é que sempre foi assim, não. Esse negócio de domínio longo, esse negócio é mais recente. Tá? O que é recente que incomoda é essa coisa de sempre ter uma era de alguma equipe, né? Isso não era. Você tinha mais recente. Você tinha um ano a Williams fazia um carro lá com suspensão ativa muito bom. Aí depois vinha a Benetton, muito boa. Aí depois aparecia a Ferrari, legal. Essa coisa que começou com a Ferrari lá nos anos 2000, de 5, 6 anos de Ferrari. Depois 5, 6 anos de Red Bull. Depois 5, 6 anos de Mercedes. E agora mais 6 ou 7 de Red Bull de novo. Aí é um saco mesmo. Então, isso é mais novo, entendeu? Isso não era assim. Mas não era assim porque o regulamento também era muito mais aberto do que é hoje. Você não tinha esses domínios, mas você tinha diferenças no grid absurdas, né? Do primeiro ao último colocado, o último colocado chegando 3 voltas atrás, entendeu? 4 voltas atrás, se espalhando muito na pista. Então é muito difícil, né, automobilismo, você achar uma fórmula que vai dar sempre certo. Na minha opinião, uma fórmula que dá muito certo, eu acho que é a da Indy. Que, por alguma razão, não é uma categoria muito assistida aqui no Brasil. Apesar de ser assistida, eu acho que a gente merecia ter uma audiência muito maior do que tem. Né? Tem uma audiência muito baixa pro que é. É uma categoria com carros muito rápidos, com bons pilotos, que andam em circuitos totalmente diferentes, misto, rua e oval. Alguns ovais não são muito legais, mas tem outros que são. Né? Como a Fórmula 1 tem algumas pistas que não são legais, outras que são. Tem alguns defeitos também, não estou dizendo que a categoria é perfeita. Mas é uma categoria que, se você pegasse os pilotos da Fórmula 1 e colocasse lá todos, olha, ia dar um caldo maravilhoso, entendeu? Porque lá, como a gente já falou aqui, lá tem muito mais chance de zebra, um cara que costuma largar em 10º ganhar a corrida. Fórmula 1 não acontece isso. Então é difícil você arrumar uma fórmula que dê certo, né? A Fórmula 1 conseguiu agora, por exemplo, os carros estão dentro, já em 2 corridas, nas últimas 2 corridas, pode ser até 3, eu não tenho certeza, os carros todos dentro de 2 segundos, do primeiro ao último na classificação. E isso aí é uma coisa que eu nunca tinha visto antes. Tá bem apertado mesmo, entendeu? Se você tira a Red Bull, então, os carros ficam todos dentro de 1,5 segundos, porque a Red Bull é melhor em corrida do que em classificação, né? Então, em classificação, você vê, até o Percival já fez uma pole, né? Já, não sei quem ficou a 2 décimos, não sei se foi o Hamilton ou o Russell, ficou a 2 décimos da Red Bull numa dessas corridas, na classificação. Então, tá mais junto. Mas, é complicado, porque é muito detalhe, né? Então, a Red Bull tem os detalhes no carro dela que as outras não têm e faz com que ela ganhe as corridas, como a Mercedes tinha, e depois a Red Bull tinha também, né, de 2010 a 2013, a Ferrari. Então é complicado mesmo, né? Aí você junta com um super piloto no carro, aí complica. Mas um comentário que tem sido recorrente aqui, e eu não concordava muito não, mas agora estou começando a repensar isso. É que assim, às vezes parece, assim, a Fórmula 1 vai e faz tem um regulamento X. Aí uma equipe começa a dominar. Aí quando as outras equipes começam a chegar perto, ela muda o regulamento. E aí uma outra equipe começa a dominar. Aí quando as outras começam a chegar, ela muda de novo e outra. Isso aconteceu muito visivelmente em 2021, né? Sim. 2021, um ano espetacular. Depois de um domínio enorme da Mercedes, finalmente chegou a Red Bull na Mercedes. Aí a gente ia começar a ter uma briga, mudar o regulamento para esse efeito solo, que para mim até agora não fez o efeito que ele prometia, né? Que era gerar
uma corrida com menos ultrapassagens artificiais e mais brigas naturais e tal, isso até agora não aconteceu, e acabou com aquela briga divertida que a gente estava tendo entre o Hamilton e o Verstappen, porque agora virou domínio da Red Bull. Agora as equipes vão demorar mais uns 5 anos para chegar na Red Bull, aí quando chegar talvez tenha outro. Mas se você vê, Bruno, foi a Red Bull que descolou. Ela descolou. Mas não descola, né? Mas ela descolou porque ela tem um cara lá, chamado Adrian Newey, que sabe tudo desse efeito solo. Então, mas em 2014 a Mercedes tinha alguém lá que sabia tudo da era híbrida e descolou. Daí a pouco, em 2010, a Red Bull tinha o Adrian Newey que descolou por causa lá do difusor, tralalá. Isso. Aí em 2000 a Ferrari tinha o Schumacher que levou o staff inteiro lá e tal e fez a Ferrari ficar dominante até 2005. Sei lá, eu não sei não, mas realmente essa que a gente chama assim de era das eras, a era Red Bull, depois a era Ferrari, depois a era... Isso enche o saco um pouco, e eu acho que isso é uma coisa que a Fórmula 1 tinha que colocar em pauta hoje, assim, para começar a estudar como fazer para acabar com isso. Assim, não sei como que eles vão fazer, não tenho a menor ideia como que eles vão fazer, mas tem gente lá muito bem paga para pensar nisso. Eu tenho certeza, quase que absoluta, que assim como eles fizeram com a Mercedes, né, e o pessoal aí com memória curta não lembra, eles vão começar a cortar as asinhas da Red Bull. Uhum. Entendeu? Eles vão começar, porque Red isso é Bull ruim te dá asas, mas nesse caso nem tanto, né? Eles vão começar a cortar as asinhas da Red Bull, né? Então eles estão tentando descobrir aí o que está pegando mais. E eles vão começar a proibir coisa, vão começar a pegar no pé. Entendeu? Então, como eles fizeram com a suspensão freak da Mercedes, com o negócio do óleo do motor da Ferrari, que a Mercedes misturava, depois só a Ferrari conseguiu fazer também. Só que aí a Ferrari aproveitou em 2019, já pôs logo o negócio para passar os sensores de combustível, né? E aí o carro ficou fora do regulamento. Mas se a gente for olhar bem, eles fizeram várias coisas para tentar parar a Mercedes e não conseguiram. Eles vão tentar, depois cortaram em 2021. Por que a Red Bull chegou tanto? Porque, lembra, eles cortaram o assoalho atrás, né? Mas assim, era um regulamento mesmo. Mas era o mesmo regulamento. Mas fizeram uma adaptação ali, né? Eles vão começar a fazer isso com a Red Bull. Eu acho que a diretiva 39 do ano passado já avisava isso, mas não deu certo. Entendi. Muito bem, vamos lá. Ao contrário, acho que foi um tiro, saiu pela culatra. O carro ficou melhor ainda. Mas tiros podem sair pela culatra, né? O importante é que eles tentem fazer, não fiquem acomodados. Ó, o Dr. Fib está explicando aqui que na semana passada a gente não soube direito qual era o nome dele, por que era esse nome, né? Falando a respeito, fiquei chateado por não ter lembrado de mim dos meus filmes. São 2, o Abominável Dr. Fibes e Dr. Fibes ressurge novamente. Ó, infelizmente, eu não sou esse conhecedor profundo de cinema, não. O Adalto é que é o cinéfilo aqui, então se você tiver que brigar com alguém, você briga com ele. Mas só vou te falar uma coisa, eu vou confessar, eu nem sabia desse Abominável Dr. Fibes, eu não sabia desse Também filme. Não. Mas desculpa, Dr. Quem sabe, né? Mas agora você está explicando, a gente sabe. Agora a gente sabe. Gostaria de fazer minha intervenção. Tive uma ideia maluca. Para tentar equilibrar um pouco as coisas. Minha proposta é incluir uma regra na qual um piloto ganha uma corrida seguida da outra e deve adicionar 20 quilos de lastro. Até aí tudo bem, não é uma ideia maluca, é a ideia do lastro. Stock Car, muito tempo faz isso. Caso ganhe novamente, mais 20 quilos serão adicionados e assim sucessivamente. No entanto, se o piloto não vencer, ele pode remover metade do total do lastro adquirido. A senhora, aí começou a entrar matemática, humanas aqui já ferrou. E se perder novamente, pode remover o restante. Assim, talvez seja uma maneira de tentar criar alguma competição na Fórmula 1, uma vez que acredito que será possível padronizar componentes, jamais será possível padronizar componentes ou fazer as equipes compartilharem seus segredos. Sei que pode parecer artificial demais aos olhos do Dr. Bruno Dave Walker. Será que sou eu, meu Deus? Mas mesmo torcendo pela Red Bull, prefiro mil vezes briga na pista. Adalto, vamos simplificar. Regra do lastro. Regra do lastro. Isso é usado no automobilismo desde antes
Desde a Arca de Noé. Campeonato lá, os carteiros, a gente usa lastro, né? Mas aí é para nivelar o peso, né? Porque tem um pessoal um pouco acima do peso, tipo eu, por exemplo, e aí precisa de nivelar, porque senão a gente ficaria muito para trás. Então, isso existe, entendeu? É uma ideia. 20 quilos é muito. Na Fórmula 1 não dá para adicionar 20 quilos. Né? Talvez começar com 12 e depois né, ir tirando, sei lá. Entendeu? Não sei. É uma ideia também e não é maluca, entendeu? É lógico que os puristas, sempre tem os puristas que vão achar tudo errado, que não concordam com nada, que xingam tudo. Então, tô ficando por aqui desse pessoal. Não, outro dia teve um lá que falou assim, vocês com essas ideias brilhantes de pit stop, de não sei o que, qual será a próxima ideia brilhante? Eu pensei, falei, sabe qual é a próxima ideia brilhante? Vamos deixar como tá. Que tá ótimo, tá super legal. Eu acho que a próxima ideia brilhante é aquele confrade não assistir mais a gente. Não vem mais aqui, entendeu? Não quer ouvir ideia, porque a gente tá tentando contribuir, não quer ouvir ideia. Vai ler o jornalista que acha que a Fórmula 1 não corre na Imola porque a Fórmula 1 é boazinha. Vai lá. A gente tá dando ideia aqui, ninguém é dono da verdade. Por isso que a gente discorda, eu, o Bruno e o Fábio toda hora, entendeu? Porque a gente tem ideias diferentes e a gente quer. Todas elas convergem para o esporte ficar melhor, entendeu? Que a gente acha. Mas tem ideias que a gente pode não ter, alguém pode ter uma ideia melhor e a gente vai aplaudir. Você falou uma coisa certa, redes sociais, demais. Tem um botãozinho de deixar o Twitter que eu olho para ele agora, mas brilha até coraçõezinhos, assim, não vai demorar muito para isso acontecer não, viu? Depois de ontem, então, nossa senhora, mas deixa para lá, vamos lá. Fernando Marinho. Chegando à pior pista do ano, GP de Mônaco. Para tentar melhorar a corrida, vocês acreditam que se a Pirelli fizesse o pneu que se desgastasse mais? Aí, outra ideia. Para forçar o pit stop, para forçar mais pit stops, vocês acreditam que poderia dar um pouco mais de emoção na corrida? Sim, e sobre o DRS, para melhorar o seu uso, vocês acreditam que poderia ter uma quantidade de uso durante a corrida? Bom, DRS em Mônaco, que não cabe um carro do lado do outro, então não adianta. DRS em Mônaco não adianta muito. Decorativo. O pneu talvez sim, porque o pit stop lá é meio complicado, a entrada, fazer tudo apertado. Pode dar alguma coisa errada. Pode dar alguma coisa errada. O Percival perdeu uma corrida lá outro dia por causa disso, inclusive. Não foi? Quando foi? Eu não sei. O Ricardo perdeu uma porque estava chovendo, eles entrou no box, os pneus não estavam preparados, né? Mas o Percival também, mandar ele entrar, o Sainz acho que estava lá. Foi no ano passado que choveu, aí o Sainz falou que o melhor era ficar com o pneu, eu não lembro mais direito a dinâmica, então, eu sei que aí o Leclerc entrou, não devia ter entrado e tal. O pit stop ainda tem alguma coisa a ver. Agora, Fernando, essa corrida, ela é feita para os pilotos, hoje em dia, não tem... Antes ela era feita para os patrocinadores e para os pilotos. Agora é só para os pilotos. Legal em Mônaco é o sábado. Isso. Sábado é espetacular, porque uma volta de classificação naquilo... e tem toda essa variável, né? Que o cara não pode bater, aí bateu para manter a posição. Será que bateu de propósito? Então, esse ano, então, vai ser bem interessante o sábado em Mônaco, né? Agora, o domingo, meu filho, vai pro parque e tal, não sei o quê. Depois você assiste o resumo lá no F1 TV e acabou. Eu vou contar um casinho aqui rápido, hoje acho que dá tempo, não ter tanta pergunta assim. Eu tinha, eu digo que tinha porque faz muito tempo que eu não falo com ele. Eu tinha um amigo que tinha uma casa, tinha um apartamento em Mônaco, por isso que eu... Opa! Vou te falar, viu? O que pode ser melhor do que ser rico? É ter um amigo rico. Por isso que eu fui uma vez lá ver a corrida do apartamento dele. Sei. Do apartamento dele. Qual corrida que você foi? Qual ano? Foi década de... Puxar na memória aqui. Foi final década de 80, começo de 90. Então você pegou ali o Senna na pista, Piquet, pegou? Isso. Peguei essa turma toda lá. Bom. Então, eu não lembro se tinha o Schumacher já, acho que não. Eu não tenho certeza, mas acho que não. Porque faz tempo. Bom, mas por que eu estou falando isso? Você ia contar um caso de Mônaco que você foi assistir. Ia contar um caso de Mônaco. A pista lá, ela fica pronta uns dias antes, a cidade fica um caos, porque a pista fica pronta uma semana. No máximo,
no mínimo uma semana antes. Então fica um caos lá, né? Porque a cidade é bem pequena, ela é uma cidade incrustada em montanha, não tem parte plana ali, né? Imagina, é montanha saindo do mar. Né? Então é uma cidade realmente bem... Aquilo que mostra na TV quase mostra a cidade inteira. Pelo menos naquela época. Não sei se cresceu muito, não tem nem para onde crescer aquilo. Bom, ele pegou um carro, na época, Você lembra que a Ford, alguém fazia um Escort RS Cosworth? Você lembra desse carro? Sei. É um demônio. Um demônio. Ele pegou esse carro, conseguiu entrar na pista, entendeu? E ele quase se matou. Ele sofreu um acidente. Que ele deu de frente, porque ele virou o volante e o carro foi reto. Né? Ele virou o volante e freou ao mesmo tempo. O carro, ele estava muito rápido e o carro foi reto. Ele deu uma bufa de frente, ficou 6 meses no hospital. Meu Deus. Ele ficou 6 meses. Ele não perdeu uma das pernas por milagre. Tá só piorando o caso, eu já tava rindo, já tô... Não, é por milagre. Já por tô milagre, triste. Entendeu? Porque foi uma porrada, meu. Inacreditável. Meu, o carro... Lembram, lógico, contando as devidas proporções, lembra o Piquet, a batida do Piquet em Indianápolis? Sim. Você vê o capacete do Piquet quase no muro. No muro. Bom, a frente do carro dele sumiu. Pra você ter uma ideia. A frente do carro dele sumiu. Você vê o tamanho da porrada. Então, isso num carro que não anda nem 20% do que é no Fórmula 1. Então você imagina fazer uma volta de classificação num lugar desse. Num carro de Fórmula 1. Você queria chegar. É aí que eu queria chegar. Entendi. Né? Aquilo é simplesmente insano, entendeu? É insano a velocidade que eles passam ali. Tem lugares que, se você ficar ali, você simplesmente não acredita. Você fala, não é possível. Quando aquela curva do cassino e tem aquela retinha, que eles desviam, inclusive, daquela parte, daquela lombada que tem. Sei. Fazem isso há 50 anos, eles fazem isso. Aquela lombada está lá há 50 anos, né? Você fica ali, naquela curva, na saída ali do cassino, tem aquele hotel, na frente do cassino tem um motel, né? E do lado tem a saída da curva, né? Meu, você não acredita você ficar ali. Você simplesmente não acredita a velocidade com que um carro pode fazer uma curva daquela. A televisão tira 90% dessa sensação, entendeu? Com certeza. E passa isso aqui do guarda-reio. Isso aqui do guarda-reio. Alguns passam isso aqui do guarda-reio. É inacreditável, realmente. Então, para o piloto, é espetacular. Até para nós, sábado, assistir é espetacular, entendeu? Agora, a corrida não tem corrida, porque não dá para passar, entendeu? É trenzinho. O cara tem que deixar você passar. Porque tem que ficar andando devagar ali e tal, enche o saco, né? O cara tem que deixar você passar. Se o cara não deixar, você não vai passar, entendeu? Então é isso. Então, se tiver o Vespa mais rápido atrás do Pérez, ele vai ter que pedir para a equipe, o Pérez vai ter que deixar ele passar, porque senão ele não vai passar. Nem se ele for 2 segundos por volta mais rápido. Não, é impossível. Se acontecer uma loucura lá e largar uma Williams na frente, ganha a corrida. Se não der problema no pit stop, ganha a corrida. A única chance é essa, é você parar antes, fazer um pit stop melhor, não sei o quê, então conseguir voltar na frente, senão já era. Isso aí. É a posição de largada. Mas a gente já sabe que é assim, entendeu? Agora, tem que entender a dificuldade do piloto ali. Porque é uma pista que realmente exige corrida, do piloto. Não, mas no treino ok. Mas na corrida não dá, Dalton. Não dá. Até o Alonso, ano passado, tirou o pé, né? Tirou o pé e ninguém passa. Porque se você, por exemplo, na época que você foi, nos anos 90, se o cara tentasse... Era muito menor. Os caras eram... Dava pra... A gente chegou a ver ultrapassagens ali. Chegou a ver. Você passou o Nick Lauda lá, em 84. Tem uma ultrapassagem do Mansell em 90, contra o Prost, que ele passou ali na chicane, na saída do túnel. Tinha ultrapassagem, porque os carros cabiam. Hoje não cabe mais. Fisichella até fez ultrapassagem ali.
O Fisichella fez ultrapassagem ali. O carro não cabe mais na pista. O carro ocupa a pista inteira, basicamente. Então não dá, não tem. O ouvinte falou DRE, não adianta. Pode botar DRS, mais retropropulsor, mais o que quiser. Se o cara botar o carro. Você sabe onde cabe? Na reta do box. Só que a reta do box é muito curta. Curta, é uma retinha meio curva, não tem visibilidade. Não dá para ultrapassar. Já era muito difícil antigamente, hoje é impossível. Então, por isso que a corrida, já falei isso aqui no ano passado, falo de novo. Mônaco, para mim, já deu. Se a Fórmula 1 continuar dessa forma, não tem corrida em Mônaco, então para quê? Não faz sentido. Tchau, Mônaco. Mas, né? Enfim, vamos lá. Éder no Quebec. Vocês comentaram no Loucos do passado alguma coisa sobre banir o rádio. Mas na prática eu acho que teria que banir muitas outras coisas. Por exemplo, depois dos treinos, os engenheiros já sabem com muita precisão qual a melhor estratégia de pneus, quanto o piloto deve economizar, como deve correr, etc. O que eu quero dizer é que a tecnologia está estragando a imprevisibilidade do esporte. O fator de maior peso está sendo muito mais a máquina do que o fator humano. Vocês não acham que os pilotos estão deixando seus instintos de lado para ficar gerenciando a corrida exatamente como o algoritmo pediu? Exatamente. Mas aí não tem jeito, Éder. Você não pode pôr as carroças, pode pôr carroça para correr. Adalto, mas se proibisse o rádio já ajudava. Não, o rádio sim. Rádio sim. Mas ele falou que não adianta só, tem que proibir mais coisa. Não tem jeito. Não, eu acho que sim. É porque o resto aí eu concordo, não tem jeito mesmo. Não tem jeito. Né? Aí você tá também tirando a essência da categoria. Né? Mas o rádio. Não, o rádio sim. Totalmente, não tem mais rádio. Só placa. Entendeu? Que nem antigamente, era placa. O MC Fórmula 1 era placa. Não existia rádio. Rádio apareceu na década de 80. Né? Então, mas o ouvinte vai falar que essa é uma ideia muito ruim. Então continua assistindo aí com rádio. Na sexta-feira os caras já sabem quem vai ganhar, quem vai chegar em segundo ou trouxa. Fica aí assistindo. Não, tirar o rádio. Os pilotos vão fazer greve, mas eu acho que uma corrida de greve valeria a pena. Os pilotos vão fazer greve. Se ameaça de tirar o DRS, os pilotos, ai meu Deus, o DRS. Como eu vou fazer ultrapassar seu DRS? Imagina se falar que vai tirar o rádio. Então, não, rádio é tudo. Ainda mais para os mais velhos. Para os mais novos, talvez não seja tão, mas para os mais velhos, que acostumaram com o rádio. Estão lá 10, 15 anos andando com o rádio. Então é complicado. Ia ser muito interessante mesmo. O número 1, Romaltri. Muito bem. Para os jovens deste século que não conhecem o melhor de todos os tempos ou ouviram falar vagamente do extraordinário Senna, quais materiais, filmes, documentários, livros, etc., vocês indicariam? Vai, Adalto, você que... Olha, tem tanta coisa sobre o Senna, meu, que pra eu falar a melhor, assim, eu acho que o Bruno até é melhor que eu. Primeiro que eu sou ruim de cabeça. Tem um documentário do Senna, chama Senna mesmo. O documentário é a primeira recomendação, que é excelente o documentário. Agora, tem um livro, eu não li esse livro, é uma lacuna na minha biografia, deveria ter lido, mas ainda lerei, que dizem, né, muitas pessoas que leram, que é o relato definitivo, né, sobre o Ayrton Senna, que é um livro do Ernesto Rodrigues, chama Ayrton, o Herói Revelado. Dizem que esse livro é a Bíblia. Tem que ler esse livro. Tem que ler esse livro. Você vai no YouTube e procura uns vídeos de um usuário chamado Koala, uma coisa assim. É um finlandês, acho ele. Que ele tem uns 30 vídeos do Senna, ou mais, um melhor que o outro. Parece coisa feita em Hollywood, é um cara que faz. É um cara na casa dele que faz. Mas ele pega a imagem e edita? Isso, e faz tipo isso. Vai editando e faz as imagens. É um vídeo melhor que o outro, entendeu? Maravilhoso. O cara finlandês já é uma boa notícia, porque uma coisa que eu digo é que assim, tem que tentar fugir da mídia brasileira. Ele não fala nada nos vídeos. Ele só mostra imagens e pessoas falando, entendeu? Tem mas muito pouco. Pessoas fazendo algum comentário rápido. O vídeo é 90% imagens. Entendeu? Imagens comparativas, coisas que o Senna fazia que os outros não conseguiam. As curvas que o Senna freava depois e reacelerava antes,
de todo mundo. E é impressionante, tem que assistir. Legal essa dica aí. Talvez seja a melhor aqui que foi dada, seja essa dica aí. É muito, muito bom. Ele não tem só vídeos do Senna, ele tem outros vídeos também. É um cara fissurado em Fórmula 1. Ele uma vez, eu não lembro agora que vídeo ele deu permissão para colocar no Auto Racing, porque eu consegui entrar em contato com ele, mostrei o site para ele, deu permissão para a gente colocar e legendar as partes. Legal. Entendeu? Mas já faz muito tempo, mas ainda os vídeos estão lá, tem que ver. Muito bem, é isso aí. O Anderson Martins, já que querem diminuir o número de jogos de pneus durante o fim de semana na Fórmula 1, não seria melhor liberar 10 jogos de pneus ao todo para as equipes e desobrigar os times de usarem 2 compostos durante a corrida? É o que nós falamos aqui, né? Nós falamos aqui. Eu já sou contra diminuir o número de pneus. Vocês negócio de falar que é verde. O que 2 jogos de pneus a menos vai fazer de diferença no mundo? Nenhuma, zero. É mais assim para dar o exemplo, né? Mais para dar o exemplo, mas eu acho, na minha opinião, que vai contra o espetáculo. Então eu não gosto. Eu queria mais pneu. Por quê? Com mais pneu você tem mais tempo de pista. Os pilotos vão mais na pista. Agora é capaz nos treinos livres de o piloto só usar, da 1 hora que ele tem, só usar 20 minutos. Para não estragar os pneus, para ter pneu para treino e para classificação e corrida, entendeu? Então, e desobrigar mesmo, como a gente falou aqui. Usa o que quiser na corrida. Se quiser usar um pneu, só usa. Se quiser ir sem pneu, vai. Se quiser fazer 10 trocas, faz. Eu acho. É isso aí. O Pinto pergunta, na penúltima edição de perguntas, perguntei se Senna era um bom acertador. E na resposta o Adalto falou que o melhor acertador foi o Lauda. Eu achava que o Piquet havia sido o melhor de todos. Em quais aspectos o Lauda se destacava mais que o Piquet em termos de acerto? Uma pergunta acadêmica aqui. Boa pergunta. Bom, para a gente falar disso, a gente tem que voltar ao começo do Lauda, né? O Lauda ele é de uma família abastada, ele nasceu na família abastada na Áustria, só que a família era contra ele correr. Né? Então, ele correu, que eu saiba, muito pouco de kart, quase nada, porque a família já tirou, já era contra, então já tirou a grana. Ele, como criança, ele não ia conseguir grana para correr. Depois, como adolescente, ele conseguiu algum patrocínio, começou a correr, aí ele conseguiu um empréstimo, né, porque era um empréstimo muito grande, 30 mil euros, se não me engano, 30 mil marcos, sei lá o que era o dinheiro. A moeda, né? A moeda, vamos falar em dólar, vai. Dando a pólice de seguro de vida dele como garantia, né? Para ele correr, ele estava. E ele conseguiu estrear na Fórmula 1 na equipe March, que estava decaindo, quase acabando. O carro era muito ruim, não sei o que. Lá ele aprendeu muito, porque o carro era horrível, ele teve que aprender. Ele não sabia muito, não, mas lá ele teve que aprender. Depois ele foi para aquela equipe inglesa. Ai, meu Deus do céu. Que foi famosa na década de 60 e acabou na década de 70 também. Já vou lembrar o nome. Também estava no fim, parará. Em 74, o comendador Enzo Ferrari contratou aquele italiano. Puta, minha memória é muito ruim, meu. Aquele italiano que ganhou aquela corrida na Áustria, saiu rodando. Tava chovendo. Bambrilla? Não sei se era Bambrilla. Não sei. Sei lá. E falou pra ele, a gente precisa de mais um piloto. Aí ele tinha sido companheiro do Lauda, mano. Falou, contrata o Lauda. A equipe que você se refere é a BRM. BRM, isso mesmo. BRM, isso. Agora vamos lá. Contrata o Lauda. Que o Lauda falou bem pra caramba, né? O Lauda foi e já mostrou a que veio e já detonou. Ganhou logo corrida, não sei o quê. Só que o carro não tinha confiabilidade da Ferrari, era muito ruim em 74. E o carro quebrou muitas vezes. Com o Lauda na frente, com o Lauda em segundo, em terceiro, mas muitas vezes ganhando a corrida, o carro quebrava. Quando chegou no final do ano, o Lauda falou, não, vamos... Naquela época podia se treinar à vontade.
vamos treinar, vamos melhorar a confiabilidade, porque nós temos que ganhar o campeonato. Nós temos carro para ganhar o campeonato, só não pode quebrar desse jeito. Eu me proponho a treinar dia e noite. E a Ferrari, que já tinha muito dinheiro na época, já era Ferrari, sempre foi, vamos treinar. E colocou o Lauda para treinar. Então primeira vez que fizeram uma equipe de treino, né? E colocaram o Lauda como piloto. E o Lauda começou a treinar feito um louco. Ele que eu me lembre que saía no jornal, auto sprint, essas coisas, que era o que a gente conseguia ter aqui. Teve de 73 para 74, o Lauda treinou 7.000 quilômetros, né? 7.000 quilômetros. E com o carro quebrando, e o Lauda em cima, aprendendo tudo. Então ele passou a conhecer o carro inteiro por causa disso. E ele era um cara muito inteligente. Dizem que o Lauda provavelmente foi o piloto mais inteligente que já teve na Fórmula 1. Né? Um cara que aprendia muito rápido, um cara que tinha uma visão de corrida, um cara que na época que não tinha rádio, ele sabia mais ou menos onde estavam os adversários. Né? Ele tinha sinalizações de placa em código só para ele, para o outro piloto era placa normal, para ele era código, então ninguém entendia as placas que davam para o Lauda. Né? E para os outros pilotos davam placa normal, você entendia a placa. Né? Depois de um tempo vendo Fórmula 1, porque nas placas é tudo, não escrevem frases inteiras. Não, põe na P1, isso, o tempo de volta. Isso, tudo abreviado pra caramba, né? Pro lado eles colocavam tudo em código, que o lado é que inventou, entendeu? Então ele se tornou um grande acertador de carro, um grande estrategista de corrida, um conhecedor de corrida, de tudo, de equipe, de tudo. E os dois melhores acertadores, depois do Lauda, não por coincidência, foram companheiros de equipe dele, que foi o Piquet e o Prost. Entendeu? Que provavelmente aprenderam com ele, vendo ele trabalhar. Não é que o Lauda, vem aqui que eu vou te ensinar. Não, duvido que o Lauda tenha feito isso. Mas curiosos, né? Principalmente o Piquet, um cara que era mecânico, inclusive, antes de ir para a Fórmula 1, montava e desmontava o carro dele lá na Itália, deve ter olhado muito o que o Lauda fazia, né? E aprendeu muito com ele. Né? Por isso o Piquet também era um ótimo acertador. Né? E o Prost também. Mesma coisa, o Prost era um piloto muito rápido, né? Mas também andava num carro, o Bruno lembra, apesar de ele não ter visto, mas a Renault era um carro que andava demais, o primeiro carro turbo, né? Quando todos os carros eram aspirados, a Renault entrou com um turbo, o carro era um míssel, só que era 10, 15, 20 voltas, acabou. Explodiu o carro. Então aconteceu muito com o Prost o que tinha acontecido antes com o Lauda. Um carro muito rápido, um piloto muito rápido, só que o carro quebrava demais. E ele foi companheiro do Lauda, né, quando o Lauda voltou para a Fórmula 1. O Lauda sofreu aquele acidente em 76, 40 dias depois ele ia ganhar o campeonato com o pé nas costas, 76. Não tinha comparação de James Hunt e Niki Lauda. Era água e vinho. O Lauda era muito, muito, muito melhor. É como hoje Verstappen e Pérez. Né? O Verstappen é muito melhor que o Pérez. O Lauda era muito melhor que o Hunt. Não tem nem comparação. Mas o Lauda sofreu aquele acidente. 40 dias depois ele voltou todo ferrado, né? Com cabeça fodida, todo queimado, todo fodido. Tiveram que fazer capacete especial para ele e tudo. Sentou e conseguiu levar o campeonato até a última prova. Só que ele já era outro piloto ali. Ali ele já andava só com a cabeça, nada mais com o pé. Né? Conseguiu levar até a última prova no Japão. Quando estavam de Lula, a Fórmula 1 largou, ele deu 2 voltas para no box e falou: acabou para mim, não dá, isso aqui é muito perigoso, eu já sofri um acidente, não quero morrer. Entendeu? O Emerson fez a mesma coisa, também parou. Essa história está contada no filme, né? Lá no filme Rush. Tá contada no filme. Isso, fala das recomendações aí do Senna. Esse filme não é sobre o Senna, mas é um filme, talvez o melhor filme aí sobre automobilismo, né? Que a gente tem. Exatamente. Então o Lauda teve 2 fases. A do Lauda louco, muito rápido, mas muito rápido mesmo. Em 75 ele punha a volta no segundo colocado, às vezes. Era um absurdo que ele era rápido.
E depois o Lauda muito mais lento, mas com uma cabeça espetacular, entendeu? Ganhando do Prost, que era um segundo por volta mais rápido que ele, ganhou o campeonato do Prost, meu. Entendeu? Era assim, o Prost largava na pole, o Lauda largava em oitavo. A diferença era essa. Né? Só que ia chegando. O Prost detonando o pneu, o Lauda andando redondo, neutro, com o pneu até o final da corrida, pum, passava por cima do Prost. Entendeu? E o Prost aprendeu e achou que ia fazer a mesma coisa com o Senna. O Reginaldo Remy também faz 2 perguntas aqui, ó. De que maneira o cancelamento do GP de Imola pode comprometer as atualizações dos carros? Tem a impressão que o GP de Mônaco não oferece melhores condições. Não oferece mesmo, né? Essa é uma questão. Mas também, o que vai fazer, né? Cancelou, né? Cancelou. Ele tem que colocar lá em Mônaco, não vai dar a resposta que eles esperam, né? Porque é uma pista típica. Né? Provavelmente essas atualizações não foram pensadas para Mônaco, né? Mas não tem outro jeito, porque o carro atual, eles já sabem qual é a posição do carro atual. Aliás, a Mercedes, mesmo na época que era o melhor carro, não era muito boa em Mônaco. Eu não lembro quantas corridas a Mercedes ganhou lá, por exemplo, de 2014 a 2021, mas eu acho que foi no máximo. Você lembra disso? Não. Eu lembro. 2014, acho que ganhou. 2015. 2014 ganhou? Putz, 2014 ganhou. 2015, eu não lembro. Eu sei que 2016 ganhou porque teve aquela questão do Ricardo, né? Que ele parou no box e a equipe estava sem os pneus. Aí depois de 2017 já não ganhou. Já tô aqui. Não. Aí teria que pesquisar aqui. Já achei aqui, ó. Vamos falar, 2014. A Mercedes ganhou com o Nico Rosberg em 2014, ganhou de novo em 2015 com o Nico Rosberg e ganhou em 2016 com o Hamilton. Depois, em 2017, ganhou o Vettel de Ferrari. Em 2018, Daniel Ricciardo de Red Bull. O Hamilton ganhou de novo em 2019, depois ganhou o Verstappen e o Sérgio Pérez. Então a Mercedes não conseguia impor domínio dela nem em Mônaco. Né? Aquele domínio que ela teve, por exemplo, em outras pistas, né? Que ganharam quase todos os anos, tudo lá não conseguia. Então provavelmente não vai. E a Ferrari já falou que a segunda parte das atualizações dela, né? Que são atualizações, parece que em 3 partes. A primeira parte foi em Miami, a segunda eles falaram, pelo menos eles falaram, podem mudar de ideia, mas eles falaram que não vão pôr em Mônaco, vão pôr na corrida depois de Mônaco. É isso aí. A outra pergunta dele por favor, me explique para um leigo em Fórmula Indy, qual a diferença do DRS da Fórmula 1 para o Push to Pass da Fórmula Indy? E qual a diferença do Push to Pass da Indy para o da NASCAR? O DRS para o Push to Pass é que é uma questão aerodinâmica, né? O DRS é uma peça aerodinâmica, né? E o Push to Pass é uma injeção é uma mudança mecânica, né? Dá mais potência no motor. Agora, o cara pode se defender na Indy ou não? Pode. Então, na Indy é assim, o cara tem 25 segundos de acionamento durante a corrida inteira, e aí ele vai gerenciando isso daí, entendeu? Então essa é uma grande diferença já. É a grande diferença. Tem defesa, na Indy tem defesa, na Fórmula 1 não tem. E na Stock Car é o pior de todos, porque é um push to pass que dá muita potência, agora um pouco menos, mas ainda é muito. Ainda é muito. Antes dava 100 cavalos, agora dá 80. Devia dar 50, mas dá 80. E que o outro geralmente não tem condição de defender, entendeu? Não, até tem, mas aí o que eles fazem na Stock Car? A diferença é tão grande que eles fazem... Vai passar 2, 3 carros. Eles fazem um negócio lá que eles chamam de descasar os push to pass, que é assim, o cara acionou numa volta, você não aciona o seu. Deixa ele acionar e ele foge. Aí você encosta de novo para você acionar e passar na volta seguinte. Isso. Então... Agora, ele falou que o da NASCAR eu desconheço. O da NASCAR eu desconheço também. O melhor calibrado aí é o da Indy, hein? O da Indy é muito bom. O da Indy é o melhor calibrado. Porque o da Indy dá briga. O da Indy dá briga. Dá briga, entendeu? É o melhor calibrado aí. O da Indy lembra um pouco o que a Fórmula 1 tinha com o KERS. Naquela época que tinha o KERS. Lembra um pouquinho isso daí.
Ó, o Gabriel, gostaria de saber, na opinião de vocês, quais foram os pilotos que conseguiram fazer atuações memoráveis nessa era híbrida, pelo nível de dificuldade apresentada. Memoráveis pressupõem que a gente vai ter que responder de cara, né? Que se ficar pensando demais não foi memorável. Eu, assim, da minha cabeça aqui, que eu lembro a corrida do Hamilton na Itália em 2018, espetacular, que ele ultrapassou o Vettel no começo, depois ultrapassou o Raikkonen no final da corrida. Sensacional, talvez a melhor atuação dessa aí. Teve uma outra do Hamilton aqui no Brasil, né, em 2021. Sim. Rosa, né? Teve uma do Hamilton na Alemanha também, aquela que o Vettel bateu. O Vettel bateu, 2018, que choveu, né? Isso, ele estava lá atrás, porque tinha tido uma punição. Né? O Ricardo tem uma na China em 2018. Espetacular. Ele sai passando todo mundo no final ali, espetacular também. Mergulhos espetaculares. Tem a do Verstappen em 2019 aqui no Brasil, que eu tava. Verstappen em 2019. Meu Deus do céu. Tem a do Verstappen também em 2016 aqui no Brasil, na 2016 chuva, 2016 também, que ele chegou em terceiro, acho, não segundo. Acho que segundo. Ele chegou a passar o Nico, acho. Mas eu não sei se ele ficou em segundo ou terceiro. Daqui a pouco a gente olha aqui. Tá, foi espetacular. Mas a de 2019 parecia que o carro dominante era o dele. Exatamente. Entendeu? Foi espetacular aquilo. Foi lá que eu escrevi aquela coluna que ele era um animal. E quando ele tivesse... Tá lá, a coluna tá lá. Coloca lá, pessoal. Vai lá no Autorrace e coloca lá. Verstappen é um animal, uma coisa assim. Vocês vão achar numa coluna minha de 2019. Foi quando eu escrevi, porque eu vi aquilo e falei, que isso? Quando ele tiver um carro dominante, esquece. Esquece. E realmente se confirmou. Tem essas aí, né? Assim, que lembra aquela de 2014 também do Bahrein, o Hamilton e o Rosberg. Disputando ali, aquilo ali. Isso, espetacular aquilo. Que pega espetacular aquilo. Que 2014 também tem uma do Ricardo no Canadá, que ele troca pneu e sai passando todo mundo feito um maluco no final, inclusive é a primeira vitória dele na Fórmula 1. Teve uma também se for ficar aqui, nós vamos lembrar. Tem uma do Norris, que ele fez uma besteira, não trocou o pneu, acabou perdendo a corrida. Na Rússia. Foi na Rússia, né? Também espetacular, entendeu? Com um carro que não era para estar em primeiro, nem com chuva. E ele tinha que ter trocado o pneu, ele ia voltar em primeiro, ele ia ganhar a corrida, né? Só que ele foi meio teimoso, não ganhou, não fez isso. Então tem algumas corridas. Olha, tem até do Bottas em 2019 na Austrália. Na Austrália. Entendeu? Então, fica aqui, a gente começa a lembrar, teve vários. Mas essas aí são as memoráveis, né? Deve ter alguma, mas essas são memoráveis mesmo. Robson Popinhac Almeida, voltando à briga interna dos touros, em especial o GP de Miami. Checo, sabendo que não tem braço para bater de frente com o Max e saindo então na frente, não deveria ter feito aquela velha tática de marcar a estratégia, ter largado com os mesmos pneus. Vocês acham possível eliminar mentalmente o Max ao ponto de realmente termos alguma disputa? Olha, eu acho que sim. Vou falar por quê. Ele não deve ter feito isso, porque ele deve ter ficado com medo de perder a primeira posição na largada. Porque o Alonso ia largar de pneu macio. Macio não, médio. Né? Médio. E ele com duro, ele deve ter ficado com esse medo. Só que esse medo não se justifica. Porque em ritmo de corrida, o carro dele é muito melhor. Entendeu? Então eu acho que ele devia assim. Eu acho que ele devia saber a hora que o Verstappen acorda, o que ele toma de café da manhã. O que ele come. O que ele come, o que ele fala com o engenheiro, o que o engenheiro fala para ele. Pegar as telemetrias do Verstappen todas e ficar estudando até cair de cara em cima do sono. Ele tem que fazer essas coisas. Faz ou menos o que o Nico Rosberg fez e desistiu da Fórmula 1, porque ele falou, outro ano assim eu morro. Entendeu? Então, mas eu posso falar? Não vai fazer. Então, mas aí não vai ganhar. Então, não vai ganhar, porque então não vai ganhar, entendeu? Porque no braço ali, do jeito que é hoje, não vai ganhar. Não vai ganhar, entendeu? Pode ganhar uma corrida. O Pérez, provavelmente, falta 17 corridas. Ele provavelmente vai ganhar mais umas 2 ou 3. Mas e daí? O Vespa vai ganhar no mínimo mais 10.
Entendeu? Então acabou. Se ele estiver satisfeito com isso, tudo bem. Pode ser que ele fique satisfeito com isso. Tem muita gente que fica. Agora, se ele tiver sangue nos olhos, mesmo como o Nico Rosberg demonstrou em 2016, ele não pode ficar satisfeito com isso. Aí ele não fica satisfeito com isso. E aí ele faz tudo o que ele puder, que é o que nós estamos falando agora, entendeu? Marcar o Verstappen, da hora que ele acorda, da hora que ele vai dormir. Ver tudo o que ele faz, ver telemetria, fazer... Entendeu? Tentar, ele com o engenheiro dele, fazer ou coisa igual ou diferente. Qual é o ponto fraco? Onde descobrir que série que ele está assistindo na Netflix, assistir a mesma, exatamente. Essas coisas assim. Exatamente, entendeu? Não ficar amiguinho, já tá muito amiguinho, entendeu? Muito já vai lá amiguinho. dar tapinha. Aí em Miami, devia ter saído do carro puto, porque largou em primeiro, outro em nono e perdeu a corrida. Devia ter saído puto do carro. Saiu felizão, Foi lá dar tapinha no Verstappen. Então, mas essas coisas é que me deixa com a certeza que não vai rolar, entendeu? Eu sei que a gente queria muito que tivesse a disputa, mas não vai ter, então não adianta. Ó, o Dé Almeida, olá amigos Adalto Villeneuve e Johnny Bruno Herbert. É claro que o Villeneuve aqui é de Jacques Villeneuve, evidentemente, né? O que acontece com as fábricas e peças de carros e equipes que faliram, como Martin Fittipaldi, Caterham, Aguri Suzuki, na Super Aguri? O que acontece, Adalto? Depende, geralmente, né? fica pro espólio, né? Mas tem umas que vendem, né? Tem milionário aí que compra carro de Fórmula 1. Sim, também tem. Outras vão para museu. Mas a maioria... Não, mas os milionários não compram da própria equipe. Na maioria dos casos, os credores dessas equipes que ficam com tudo que restou da equipe. Né? Então, eles vão dividindo. Tem um... Aqui no Brasil chamam de síndico da falência, né? Então, ele vê lá quais são os maiores credores, todos os credores, chama lá e começa a dividir as coisas. Deve mais para o Bruno que para mim. Então, o Bruno tem prioridade de escolher 3 coisas, por exemplo. Então, o Bruno vai, eu quero o galpão, entendeu? Vira e mexe, aparece uns carros desse abandonado também, né? Isso. Então, na maioria dos casos é isso que acontece. E, às vezes, quando ninguém quer nada, alguém pega, restaura... vai comprando outras peças de outras pessoas e consegue montar o carro de novo até. Eu já fui fascinado com esse tema de ficar pesquisando carros assim que vão parar na mão. Até sigo um cara que ele restaurou aquela Jordan de 95, tinha motor Peugeot, lembra? O cara pegou componente e tal, restaurou. Ele até participou, acho que foi no ano passado ou 2 anos atrás do festival lá em Goodwood, com essa Jordan e tal. Mas assim, muitos deles viram sucata. Acho que teve uma Copersucar que estava abandonada aqui em Interlagos até um tempo atrás, não tinha isso? E eles acharam um negócio assim? Não lembro. Uma história dessa aí. Ó, outra pergunta dele é o seguinte: com 2 cancelamentos esse ano, não há alguma possibilidade de redução do limite de motores e componentes? Que não falaram ainda nada. Tá muito cedo, né? Tá muito cedo ainda para falar, mas deve ter alguma coisa nesse sentido. Ó, o Henrico Zampoli. Gostaria de parabenizar pelo trabalho, o conteúdo de vocês muito bom. Para lá. Outro me chamando de Villeneuve. Agora o pessoal tá me elogiando, né? Sei. Agora sim. Você não sabe? Tá falando Villeneuve, pode ser Jacques. Não, é Gilles. Aqui atrás, ó. Por favor, ouvintes, esclareçam se é Jacques ou Gilles. Eu acho que é Jacques. Tá mais para Jacques, mas vocês sabem. Jacques Villeneuve, grande Jacques Villeneuve. Foi campeão também. Super piloto. Vocês acham que o Enzo Fittipaldi sentiu a pressão do programa da Red Bull? Ano passado ele correu com pouca pressão como um franco atirador em uma equipe pequena e se deu muito bem. Hoje uma equipe de pontos está pressionada por resultados e só entregou realmente na última etapa da Fórmula 2. A última ele foi bem, né? Mas ele começou mal, né? Começou. Pode ser que ele esteja pressionado, não sei, mas se ele tiver... Trata de largar essa pressão para lá. Exatamente. Né? Porque eu já falei alguns loucos aqui. Você tem na Fórmula 1, no mínimo 10 pilotos com condições de ser campeão mundial no carro certo. Nenhum piloto, não existe nenhum piloto que consiga entrar
no programa de talento da Red Bull, ou da Mercedes, ou da Ferrari, ou qualquer programa de talento, e não tenha pressão. Não existe isso, entendeu? Ainda mais da Red Bull. Se ele está sentindo a pressão a ponto de afetar os resultados dele, sinto muito, errado é ele. Sim. Porque não pode. Não serve, porque a pressão faz parte. Faz né? parte. Ninguém vai correr lá na frota. O único que vai correr lá desse jeito sem pressão é o Tsunoda, porque ele tá lá para os caras ficar testando coisa no motor dele. Acabamos de contar a história do Lauda, depois ele pegou outro empréstimo, eu falei dos dois empréstimos. O Piquet, que foi sozinho para... O Piquet foi sozinho para a Europa. Ele que montava e desmontava o carro dele, morava em caminhão. Então tem que fazer esses sacrifícios, tem que aguentar pressão, tem que aguentar até ficar sem comer às vezes, para você ter lá na frente um resultado espetacular, entendeu? Porque chegar na Fórmula 1 já é muito difícil. Entendeu? E se dar bem lá, é muito difícil ser campeão, nem se fale, entendeu? Então, o cara realmente tem que ser, né? Ninguém é campeão por acaso, e é isso. Vamos lá, vamos torcer para que não seja isso. O sync header, o grande problema quando só uma equipe constrói um carro dominante é que as demais precisam de no mínimo 1 ano e meio ou 2 para se aproximar, que a gente estava falando aqui, né? A Fórmula 1 está insistindo tanto em mexer no formato do fim de semana porque ele entende que é a única maneira de dar algum freio na Red Bull. Acho que não. Insistindo tanto também, não. Fez a mudança da corrida curta, que é para melhorar a corrida curta, né? Não, eu acho que isso não pega na Red Bull, porque é uma coisa igual para todo mundo. E não é esse o problema. Você vê, tudo bem, o Vespa foi mal na única corrida curta que teve, mas o Pérez ganhou a corrida. O carro é rápido, não adianta. Aí você pode fazer o formato que você quiser. Você Exatamente. Botar na pista de terra, se o carro for rápido na pista de terra, ele vai ganhar. Ó, o Léo é o nosso produtor aqui. Léo no cockpit. Léo no cockpit, é uma frescura, né? Por que ele não manda Léo, produtor? Mudanças no pneu a partir de Silverstone resolve o problema de aquecimento ao seguir o carro da frente de perto? É que vai mudar, né, os pneus lá em Silverstone, né? E a outra pergunta aqui é melhor Ralf Schumacher ou Sérgio Pérez? Na minha opinião, Coitado, Ralf Schumacher. Que sacanagem com o Sérgio Pérez colocar ele na mesma frase que o Ralf Schumacher. Eu acho que o Ralf Schumacher foi melhor que o Sérgio Pérez. Tá brincando. Sério? Não, Adalto, o Ralf Schumacher era muito ruim. Não, o Ralf Schumacher teve uma fase muito boa. Uma temporada. Que ele estava guiando parecido com o irmão, inclusive. Não. Uma temporada e acabou. Ele deve ter cheirado alguma coisa esquisita lá, ficou doidão e fez uma temporada boa. Mas aquela temporada eu lembro bem. Jesus amado. Esse era ruim, viu? Você vai resolver o problema do aquecimento? Olha, Léo, se resolver o problema do aquecimento é um grande passo. Né? Mas eu acho... Vamos ver, tem que esperar para ver. Não adianta a Pirelli fazer um pneu mais durável, que tenha um desgaste mecânico menor, mas aquecer. Entendeu? Porque daí você não consegue que o piloto acompanhe o outro de perto. Então tem que ser voltado para o aquecimento mesmo. Se for voltado para o aquecimento, ou seja, é um pneu que anda bem numa janela menor, ou a janela dele, que é de 10 graus lá para 20, 30, aí resolve, senão não adianta. O Equity Seeker, no Qualify os tempos de todos ficam próximos da Red Bull. Na corrida a Red Bull dispara. Será que isso ocorre porque a Red Bull usa um acerto 100% para a corrida? Olha, hoje o Joe Clear da Ferrari, nós até publicamos, e ele falou isso. Ele falou que ele acha que a Red Bull prioriza totalmente, o carro deles é tão bom. Mas é isso, né? Isso. A Ferrari, o Rubinho já falou, a Ferrari em 2000, lá 2001, 2002, eles os classificavam com tanque cheio. Tanque cheio, Pra quê? Vai, né? Mostrar. Eles priorizam a corrida, entendeu? Porque é a corrida que vale mesmo, né? Então pode ser mesmo. Eu acho que a Red Bull faz um acerto 100% de corrida. E o Joe Clear falou que eles não têm eles não podem ter esse luxo.
Não pode porque o carro é ruim, né? Entendeu? Porque o carro é ruim. Então, se eles largarem, aí se eles priorizam para a corrida, eles largam atrás e não tem carro para ultrapassar os outros. Para ultrapassar, então não adianta nada. Então não adianta nada, entendeu? A outra pergunta do Henrico Zampoli. Muito se fala de qual é o melhor piloto de todos os tempos. Do que eu assisti, tenho 50 anos. Tá novo, tem metade da idade do Fábio Campos, tá tranquilo. Somente vi o Senna ganhar corridas e brigar por campeonatos com carros realmente inferiores que os seus concorrentes. Esporadicamente também vi o alemão Hamilton Max brigar por corridas com carros inferiores, mas nunca por campeonatos. O que vocês pensam sobre esse tema, o melhor de todos os tempos? É a pergunta pra gente ficar aqui 1h30 falando. 1h30. E agora a gente tem que... Eu só vou resumir. Depois o Bruno fala. Se quiser, eu quero falar antes, Bruno. Não, primeiro que eu não me lembro de nenhuma temporada que o Senna tenha brigado. Em 86, né? Ele chegou até o final disputando o título e não tinha o melhor carro. Mas não dá pra dizer que estava disputando o título. Dava, Dalton? Fala a verdade. Você que acompanhou a carreira. Não, dava pra dizer. Ele chegou ali no... É igual o Hamilton em 2010. Chegou com chance. Mas assim, precisava de tantas variáveis para ser campeão. De algumas variáveis, Mas tudo bem, beleza. Vamos considerar que... Mas era o terceiro melhor carro, né? Não era o segundo, era o terceiro. Ou seja, tinha 4 carros na frente dele. É foda isso. 91, tava ali com a Ferrari. Eu acho que a Ferrari era até melhor. Ou 90, não lembro. 90. 90. E aí teve aqueles problemas lá com o Prost. Bom, na minha opinião, você tá certo. O Senna foi o melhor piloto de todos os tempos, é o GOAT, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Muita gente tem, eu respeito, porque isso é uma questão de opinião, né? Então, tem gente que acha que é o Schumacher, tem gente que acha que é o Hamilton, tem gente que acha que é o Jim Clark, tem gente que acha que é o Fangio. Dos que eu vi, eu acho que é o Senna. E eu tenho certeza que é o Senna, mas é a minha certeza, né? O que eu vi o Senna fazer coisas que não vi nenhum outro fazer, nem o Schumacher, nem o Hamilton e nem o Verstappen. Não vi fazer, mas eu vi o Senna. Então, para mim, ele é o melhor de todos os tempos. É isso aí. É que tem uma diferença, o melhor e o maior. Né? Sim. O melhor é questão muito de opinião, de gosto. O maior é uma. E falar assim, deu mas voltou rápido. Voltou. Se o cara chegar aqui e falar assim, não, o melhor piloto de todos os tempos é o Alesi, aí tem que dar uma surra num cara desse, né? Tem que apanhar de vara de marmelo. Mas assim, dentro de uma certa lógica, o melhor de todos os tempos é uma questão de opinião. O maior não tem muita discussão, porque aí tem os números lá e... Sim, o maior é o Hamilton, que é o cara que tem mais título junto com o alemão, mas tem mais vitória e mais pódio. Então o maior é o Hamilton. Não gosto do Hamilton. Aí você escolhe o melhor para você. Mas o maior, meu filho, não tem jeito. O maior não tem jeito. Edson Nascimento, o fato da Mercedes seguir com as atualizações para Mônaco significa que o desenvolvimento do W14 foi abandonado logo no início da temporada, então não teria nenhum outro pacote aerodinâmico especial para correr em Mônaco? Entendi. Ela vai seguir ou não vai seguir? Vai seguir, né? O que acontece é o seguinte, Edson. Quando eles pensaram nesse pacote novo que ia estrear nessa corrida, né, tem que ter alguma coisa diferente para Mônaco, já no novo. Então deve ter alguma coisa dentro do pacote novo para Mônaco. Porque Mônaco precisa de mais downforce. O que precisa em Mônaco? Downforce, suspensão, né? É isso. Então, provavelmente eles já têm um acerto diferente de suspensão e vão correr com o máximo de downforce que esse carro novo pode correr em Mônaco. Provavelmente é isso. É isso aí. O Siegfried pergunta, boa tarde a todos. Vocês falam muito que os carros estão muito pesados e grandes. Qual o tamanho e peso das baterias? Pergunta técnica. O peso das baterias, o mínimo... Da bateria nova, desse carro híbrido, deve estar falando, né? É o atual. É de 20 a 25 quilos. Peso mínimo 20, máximo 25. Não pode ser menor, é entre 20 e 25, entendeu? Tem peso mínimo e peso máximo. Porque quanto mais pesada ela for, mais joules eles conseguem colocar na bateria. Então, por isso que é 25. Mas é isso, é de 20 a 25. Então você imagina, uma bateria pesar 22 quilos.
Ó, a outra pergunta aqui é de um e-mail chamado eletrosig@uol.com.br. Eu acho que é o Siegfried. Eu acho que ele meteu um louco e botou com um e-mail diferente para não parecer que era duas pessoas fazendo perguntas. Mas tudo bem, viu, Siegfried? Eu vou fingir que eu não fiz a outra pergunta e vou fazer. Creio que o pessoal da Vicar não se importa com o público, pois na Stock Car aqui em São Paulo, a qual eu fui, era pífio, o público, né, no caso. Muito triste. Tinha pouca gente, pelo que ele está falando. Não tem divulgação nenhuma como antigamente. Como vocês poderiam se informar sobre isso? A Stock Car não está nem aí para o público mesmo não, Siegfried. É isso mesmo, você está certíssimo. E se você foi, parabéns para você que você foi um abnegado, porque não tem divulgação nenhuma, não. Não tem mesmo. E faz tempo já, eles fizeram um pacotinho lá, aí eles fazem a corrida para eles e para os patrocinadores deles. Exatamente. Né? Conseguiram lá que a TV passe. E para a TV, né? Conseguiram que a TV passe a corrida. E é isso. Eles fazem a corrida assim. Não é para o público. Não tem divulgação, não tem nada, mas há muitos anos já que é assim. Né? Não é uma novidade isso. A gente já falou aqui sobre isso várias vezes, inclusive. Né? Eu tenho no WhatsApp aqui os caras da Vicar, já falei isso para eles também. Não adianta, entendeu? Esse é o pacote que eles acertaram lá, todo mundo tá ganhando lá, então... Entendeu? É uma pena, porque a Stock Car tem muito dinheiro, né? Assim, envolvido ali, essas farmacêuticas e tal. Então o pessoal tá ganhando muito dinheiro. Como eles estão ganhando muito dinheiro e não estão dependendo necessariamente de público comprando ingresso, então tá tudo bem para eles, entendeu? É triste, mas é verdade. Então, Francisco Malta pergunta, última pergunta aqui. Não vejo especulação sobre o Norris para uma equipe de ponta. Ele caberia na Red Bull para ver competitividade? O que vocês acham? E na Mercedes, quando o Hamilton aposentar? A Liberty podia dar uma forcinha para colocar ele lá, pelo bem do espetáculo. E a Red Bull não cogita? E o Norris, Adalto? Futuro do Norris? Não, o Norris, na minha opinião, Francisco, é um piloto de ponta, né? E pelo que o Dude já me disse várias vezes, né? Ele é o primeiro da fila quando o Hamilton se aposentar. A não ser que apareça outro, né? Porque eles nem pensam no Verstappen. O Verstappen tem um contrato com a Red Bull até 2028. O Verstappen acho que não iria também para a Mercedes. Então eles nem pensam no Verstappen. O número 1 da fila até hoje é o Norris, né? Agora, o Norris pode ser, se o Hamilton, por exemplo, o Hamilton pode ser que ele renove o contrato, ninguém sabe, ainda não renovou, mas pode renovar. Ele vai ficar lá mofando na McLaren até isso acontecer. Ou eu duvido que a Red Bull contratasse, porque o Norris, para ir para a Red Bull, para ser segundo do Verstappen, é jogar a carreira fora. Entendeu? E a Red Bull duvido que ia dar as mesmas condições, né? Eu acho muito difícil que a Red Bull desse as mesmas condições. Hoje a gente também colocou uma matéria, o Verstappen, o cara mais bem pago da Fórmula 1. 2022 foi o cara mais bem pago, provavelmente vai ser esse ano de novo, entendeu? Então não adianta você chamar o Norris e falar, o Verstappen ganha aqui 50 milhões de dólares, você vem para ganhar 5, né? Ele sabe que ele vai ser o terceiro piloto, nem o segundo. Entendeu? Então eu não sei. Talvez a Ferrari. No lugar de um dos dois lá, provavelmente do Sainz. Só que aí você ia ter dois bicudos também, né? Porque o Leclerc é um piloto alfa, ele pode não ter título ainda, né? Mas ele é um piloto alfa e o Norris também é. Você ia ter dois bicudos. Eu adoraria. Leclerc e Norris na Ferrari. Quem ganha? Então, eu, Adalto, apostaria no Norris. Mas não, assim, não apostaria dinheiro, entendeu? Só apostaria falando. Entendi. Dinheiro não, porque o Percival guia muito, é muito rápido, tudo. É que o Norris eu acho mais completo que ele. O Norris é mais inteligente, o Norris não comete esses erros que o Percival comete, então eu apostaria no Norris. E atenção, rápido, meus haters, vocês que me amam aí, querendo... O Norris ia ganhar do Leclerc, tá? Vocês iam ficar com cara de tacho. Mas só vamos saber isso se acontecer. Bom, acabamos de descobrir aqui que o programa hoje foi sem imagem.
Isso. Então vocês estão vendo aí imagens aí bonitas que o nosso editor está colocando, enquanto a gente fica falando esse monte de baboseira aqui, e você curtiu esse Loucos pro Automobilismo sem imagens, né? Edição 314. Foi tão melancólica essa semana com o cancelamento do GP que tinha que ter o nosso programa, tinha que terminar assim, sem imagens. Sem imagens, né? Muito bem. Então, finalizando esse Loucos pro Automobilismo, a gente volta na semana que vem para falar mais sobre Fórmula 1 e aí as expectativas para o GP de Mônaco. Grande abraço para todo mundo e até a próxima. Valeu!